Estamos iniciando agora mais um Para Elas na TV, aqui na Rede Sul de TV. E o tema de hoje é arte. A arte não tem barreira, não tem idade, cor, etnia e existe sempre uma arte para um gosto peculiar. A beleza da arte está nos olhos de quem vê. Este programa está sendo gravado aqui na Macro Office, o seu espaço de negócios e eventos. E tem o apoio do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. Conta também com o apoio da assessoria virtual, da Virtual Fly Assessoria, e todos os contatos destas entrevistas são realizados pela Nelby Rezende. E você, gostou da vinheta? Ela foi idealizada e criada pela Conteúdo Ativo. As nossas convidadas de hoje é a Silvia Bastian, artista plástica e autora da frase "Meu futuro sou eu quem pinto". E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A Lídia Sofia Rodrigues de Souza, que é designer gráfico e artista plástico. E a Virgínia Julian, que é artista plástica que cria diferencial com pintura sobre qualquer superfície. Como o nosso tema hoje é arte, eu vim inspirada na grande Frida Kahlo e estava pesquisando sobre alguns poemas específicos para a arte. Não achei nenhum que agradasse ao meu gosto peculiar, então fiz de minha autoria um poema referente a este tema. E você, quer que o seu poema seja lido aqui, o seu texto ou a sua mensagem? Entre em contato conosco pelas nossas redes que está aparecendo aqui embaixo e mande o seu texto que a gente vai lê-los aqui sempre no início do nosso programa. Muitas vezes me pego a pensar como alguém vê um quadro em branco e enxerga uma paisagem. Vê linhas em um rolo e consegue antever a peça finalizada, ou consegue colocar emoções em imagens. Benditos sejam os artistas que colorem os nossos dias e conseguem que neste mundo tão veloz paremos para apreciar. Muitas vezes, minutos se passam e somos absorvidos pela beleza da imagem, do quadro, da peça, que nos levam para lugares distantes, sem sairmos do lugar. Apreciar a arte nos gera emoções, podendo ser positivas, reativas ou reflexivas. A arte tem esse poder sobre todos nós. Estamos iniciando agora mais um Para Elas, para vocês. Neste bloco, estamos com a convidada Silvia Bastian. Ela é artista plástica e pinta o futuro dela. E isso é maravilhoso. A gente vai saber um pouco sobre a arte, o que ela desenvolve e sobre a história dela, de como ela começou a pintar. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Assim, eu comecei com muito tenra idade. Com 5 aninhos de idade, já no jardim de infância, que era o que se chamava, não é? E eu pintei e, de repente, virou a tinta. Eu comecei a chorar. Pô, estragou meu trabalho, né? Aí a prof disse assim, saiu um lindo galo. E eu enxerguei aquele galo. E ali eu comecei, sabe, a pintar e tudo que, como tu disseste, assim, tudo que eu olho antes, assim, já antevejo uma pintura, uma maneira de transformar, uma maneira de criar. Então, isso aí é muito importante. Gosto muito de pintar pintura interativa.
Como assim, pintura interativa? Sim. Eu pinto e a pessoa interage comigo. Ela pode colocar as pinceladas dela. Eu pinto ao vivo, já pintei na nossa Confam, a BPW, 3 vezes. E, então, essa pessoa interage comigo, depois eu dou os retoques no final, né? Também gosto de poesia ilustrada. Também declamei e pintei ao mesmo tempo. Né? Isso aí gosto muito de fazer, gosto muito de colocar as pessoas ao meu redor também pintando, interagindo, claro, os que gostam. Né? E sou restauradora de arte, restauro madeira, restauro vidro, gesso, telas. Né? E agora o meu forte são os tecidos. Tecidos pintados totalmente à mão. Tecidos que antigamente, vamos dizer assim, eu estou usando bem antigamente, porque foi muito mesmo, sabe? Eu pintava, fazia tudo isso, mas depois casei muito nova. E o marido não queria. Ah, não, vai passear, vai isso, ele aqui, ele era da antiga Varig. E eu pintava escondido. E um dia chegou um casal de amigos em casa e eu mostrei. E eles ficaram encantados. Aí eles levaram para o exterior, levaram para Portugal, levaram para os Estados Unidos. Mas eu era muito tenra ainda e não assinava. Ou, às vezes, assinava, dava para eles, vendiam, traziam para mim. E assim, foi uma coisa, sabe, bem... E aí o marido descobriu. Aí ele mesmo levava as encomendas e entregava para mim, entendeu? Pintei, por exemplo, para fábricas no tempo em que não existia a impressão. Eu criava as impressões, pintei até para Marisol, pintei para várias fábricas assim. Também não ia a minha assinatura. Ficava como se fosse da fábrica. Pintava pilhas, assim. Fiz isso aí, pintei para as Colombinas, para a antiga loja Colombina, que a dona da Colombina era minha vizinha, ali no Lindóia. Então, também pintei para ela, pintava tecidos, assim, finais de peça, à mão, depois vendiam. Né? E tudo isso aí, nada ficou registrado, assim, sabe? Aí, com o tempo, eu fui descobrindo, não, eu tenho que assinar, fiz 10 anos de artes plásticas, fiz uma porção de coisas assim, fiz aula com a vice-presidente da AGAPA e tudo. Então, aí eu comecei, fiz restauração, aí eu comecei a fazer, assinar e coisas assim. Por isso que eu digo, meu futuro sou eu que pinto, porque eu comecei bem de leve fazendo, né? Eu escrevo poesia também sou poetisa, também danço e também canto. Eu sou fã das artes. Ela é múltipla, eu só quero o seu poema para eu ler no programa, né? Vários. Então a gente vai ter, ó... 2 que eu declamei na Confam, na nossa Confam, tá? Eu agora sou da Comissão de Arte e Cultura da BPW, né? Então nós estamos fazendo passeios também pelo centro, assim, e nos teatros também, então tudo isso aí. Olha só que maravilha. E, gente, para quem não sabe, a BPW é uma associação de mulheres de negócios, a qual eu faço parte, e a Silvana Bastian, que é a filha da Silvia, é a presidente, e que já esteve aqui conosco no tema sobre coletivos femininos. Então, se quiser saber mais sobre a BPW, pode assistir o nosso programa aqui no YouTube, Programa para Elas na TV, tema coletivos femininos, que vocês vão saber mais sobre a BPW. E a nossa Silvia, convidada aqui, é múltipla, faz tudo isso, pinta o futuro dela, e eu vou perguntar de onde vem tanta inspiração. Como você se inspira para poder pintar? Olha, eu vou te dizer, eu nem sei. Eu visualizo assim, pego uma tela, visualizo aquilo ali. Isso aqui dá para aproveitar. Eu também confecciono flores, também bordo pedrarias e também faço as minhas próprias criações de roupas para eu mesma vestir nas festas. Eu mesma crio, né, e costuro, a alta costura, e depois bordo, pinto, tudo isso aí.
tenho muito prazer em fazer uma coisa assim que brota, sabe? É maravilhoso. Eu olho para um lado, assim, aquilo ali pode ser assim, aquilo ali pode ser... É, isso aí. Muito... Eu fico, sei lá, é uma coisa que vai brotando, vai saindo, assim, vai acontecendo. Eu posso dizer que vem naturalmente? Naturalmente desde criança. Mas também você estudou muito para se profissionalizar, para ter a qualidade que você faz. Não é somente uma coisa natural, a gente pode dizer é nato. No entanto, foi importante a sua qualificação. Você falou que fez 10 anos de estudos. 10 anos de estudos para te conhecer os materiais que aplica esse material, aquele material, porque senão aí a pessoa fica meio, né, dependente de procurar material e conhecimento. Assim, tu já sabe, ó, nisto aqui eu aplico neste eu aplico aquele, não é? Principalmente para restauração de telas, né? Que as telas são... Eu restaurei em Santa Catarina, eu restaurei uma catedral de Lages, eu fiz uma porção de coisas diferentes, assim, sabe? E estou muito feliz mesmo. Olha só que maravilha. No teu caso, veio naturalmente e você se profissionalizou. Mas na tua percepção, uma pessoa que não tem esse dom de forma natural, como é no meu caso, que eu não tenho, eu conseguiria adquirir por meio de estudos? Conseguiria, não sei, mas acho que sim. Tu tens tanto talento para dança, para essas coisas, acho que sim, né? Tem que ver se tu gostas, tá? Se tu gostas do trabalho. Então, para uma pessoa que gosta de arte, que não tem o dom da arte, mas gostaria de aprender, de entender como funciona, a tua sugestão é justamente ver primeiro se gosta e, segundo, buscar uma escola para verificar se ela consegue desenvolver essa aptidão? Sim, porque a escola vai te mostrar, vai te dar o conhecimento, se tu podes, se não podes, ali, chega ali, não é? E descobre. Ó, eu gosto deste segmento ou eu gosto daquele. Eu tenho vários segmentos, mas tem gente que dá mais para uma pintura em tecido, que se dedica mais para uma pintura em tela, uma pintura em vidro, gesso, madeira. Eu faço tudo. Há anos atrás eu ia nas casas e restaurava todos os móveis. Agora não, porque já... Mas, como é que eu vou dizer assim, mais cansadinha de fazer essas coisas direto, assim. Então, eu restauro pequenas peças. Eu faço provençal vitoriano, não é? Eu faço todas essas coisas, assim, restauração de madeira, envelhecimento, tudo isso. Conforme a gente vai conversando com os profissionais dessa área, a gente vai descobrindo que o universo é bem maior do que aquele que a gente imagina. É muito conhecimento que a gente precisa adquirir, mas mais do que o conhecimento e a execução da arte, é o aproveitamento daquilo que está fazendo, né? Porque tem que fazer com muito amor, com muito carinho. Aproveitamento e também, eu trabalho também com reciclagem, com produto reciclado, que não é o meu forte, eu prefiro novinho. Mas também trabalho e sai muito, compete também o trabalho. Né? Também sai um trabalho bem feito, é só ter muito carinho, muito amor, muita vontade de fazer esse trabalho. Sim. Quando a gente olha uma peça, olha uma pintura, uma restauração, a gente sente a emoção que aquela pessoa quis passar. Quando você está pintando, quando você está criando, o que você normalmente pensa? Tem alguma coisa que você pensa? Ou algum sentimento, uma emoção que você vai colocando enquanto você vai construindo aquilo que você imagina que a pessoa que vai assistir ou vai tocar vai sentir? Sim, a emoção é aquela que eu gostaria de passar o que tem dentro de mim. Estou sentindo aquilo no momento que eu fiz, aquela pessoa vai sentir assim, que tem muito carinho, muito amor, muita dedicação, muita vontade de produzir aquilo que está saindo, assim, brotando de dentro. Para mim, assim, eu amo a arte, né? E toda forma de arte, né? Tanto o canto, a dança, a poesia, né? Então, e a arte plástica, né? A arte plástica, então, é meu forte.
A gente percebe pela forma que você fala, você transmite amor no teu olhar, na tua fala, e isso é muito importante. É muito gratificante colocar de dentro para fora, assim, mostrar para as pessoas, ó, eu tenho isto aqui de bom para mostrar. Eu, pelo menos, sou assim. Silvia, muita gratidão, foi um prazer te ter aqui, conversar, conhecer toda essa imensidão dessa artista que você é em todas essas áreas, não somente como artista plástica, que é o tema deste programa de hoje, mas tem muitas outras artes que você dispõe. Um prazer te conhecer dessa maneira, porque a gente sempre atuou muito dentro da BPW, a gente sempre conversou muito referente às atividades profissionais. Sim. E é sempre importante a gente saber mais sobre as pessoas e sobre o que elas gostam. E para mim foi muito interessante saber que você faz poema, que você dança, que você canta, porque aí quando a gente estiver falando sobre outros temas também, você vai ser nossa convidada para trazer esse outro aspecto. Agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi muito gratificante para mim mesmo essa entrevista aqui entre nós. Assim, essa conversa entre nós aqui, já que nós nos damos tão bem, né? Sim. E participamos também da mesma associação, não é? Sim. A BPW, então, agradeço muito. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Mensagem final, eu acho que tudo que você for fazer, faça com muito amor, demonstre muito carinho, coloque tudo de bom que você tem para fora. Eu acho que isso aí vai dar, assim, vai ser muito gratificante, vai dar um bom resultado. Muita gratidão, Silvia, e até uma próxima. Até uma próxima. E você que ficou aqui conosco até agora, continue que temos mais para elas para você. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Estamos aqui agora neste bloco com a Lídia Sofia Rodrigues de Souza, ela que é designer e também artista plástica. Seja muito bem-vinda, Lídia, ao programa Para Elas na TV. Muito obrigada, fico muito feliz de participar aqui do programa.
Sim, ela que está sempre por detrás das câmeras, está aqui hoje conosco para conversar sobre arte, sobre este mundo que ela vivencia e que nem todas as pessoas conhecem o trabalho dela. Ela vai falar sobre o trabalho digital, essa arte de forma digital e também sobre todo o processo de pintura que ela faz e inspiração, né, Lídia? Vamos lá. Mas, Lídia, deixa eu te perguntar. Quando foi que você começou a pintar, a desenhar? Como que surgiu isso na tua vida? Bem, desde que eu me lembro, desde que eu comecei a conseguir segurar qualquer lápis, de cera, pincel, qualquer coisa colorida que eu via, assim, eu começava a pintar, assim. Então, desde muito pequenininha mesmo. Olha só que interessante. E como foi para você descobrir que você tinha essa habilidade para desenho e enxergar o universo da forma que você enxerga? Por muitas vezes eu já vi esse processo acontecer de você estar olhando um ambiente, um lugar, pega uma folha em branco e começa a desenhar, refazer, né, desenhado aquilo que você está enxergando. É mais natural, assim. Sempre foi mais parte de mim. Nem sempre uma coisa é o que ela é. Por exemplo, eu sempre gostei muito de criar histórias, imaginar. Então, nem sempre o lugar que você está olhando, e o mesmo que eu esteja olhando, realmente é aquilo que eu estou pensando. Então, tipo, eu posso ter criado uma história inteira ao redor daquilo que você pode nem imaginar. Olha que interessante, a mentalidade de uma pessoa artística vai muito além de fato aquilo que normalmente a gente enxerga. E isso é muito interessante. E como foi para você desenvolver esse lado, trazer esse processo de algo que começou quando você era criança até hoje se tornar algo profissional e você agora fazer os desenhos digitais e vender os seus desenhos digitais? Bem, antes eu não tinha... Antes eu fazia muito no papel, né? Até eu conseguir o meu primeiro celular touch, porque o meu primeiro celular foi de botãozinho e eu ficava só no joguinho da cobrinha. Mas quando eu consegui meu primeiro celular touch e eu descobri os aplicativos de desenho, desenhava no papel, tirava foto, passava pro celular e pintava tudo no celular. Aí assim foi, seguindo. E aí depois eu comecei a desenhar direto no celular ali, pequenininho, assim, ia com o dedo mesmo. E fazendo os desenhos, e daí depois eu cheguei a vender alguns desenhos que eu fiz à mão no celular ali, com a foto das pessoas. Foi bem interessante, assim, esse caminho. Até que eu consegui finalmente juntar dinheiro suficiente para conseguir o meu computador. E depois, como um belo presente, eu consegui uma mesa digitalizadora. Então, a partir daí, não para mais o desenho. E quando foi que você percebeu que essa habilidade natural, como você trouxe, que é algo que você fazia de criança, poderia se transformar em uma profissão e você ver isso como uma profissão e não mais como uma diversão? Obviamente eu não fiz isso sozinha, porque como acho que dá para pensar, a cabeça de quem tá imaginando e criando diversas cores e formas diferentes o tempo inteiro, dificilmente vai pensar numa coisa muito estratégica assim sozinha, né? Eu preciso de ajuda. Então, eu recebi muita ajuda da minha mãe, Ana Paula, recebi muita ajuda do meu padrasto, Rogério Bon, e com esses aconselhamentos eu consegui desenvolver e abrir, né, um novo leque de possibilidades, de profissões que eu poderia seguir com essa toda criatividade e imaginação. Hoje você atua como designer gráfico. Como que toda essa habilidade natural para o desenho, para a imaginação, para a criação, tanto de histórias quanto de imagens, contribui com o teu processo profissional hoje como designer?
Para a criação de, por exemplo, modelos gráficos como cards, é uma questão mais técnica. Então, você tendo um pouquinho da técnica e acrescentando a criatividade em questão de modelos diferentes, aí fica mais fácil. Em questão de coisas mais abertas, como storytelling ou outras, por exemplo, um desenho mais complexo, aí você precisa de ter mais referência. A gente busca bastante nas referências, né? Pessoas que fazem o mesmo que você, então muitas conversas e estudo. Mesmo que seja desenho, uma coisa muito criativa, você acaba tendo que estudar bastante as cores e observação. A observação de tudo. Quando você olha um ambiente, você não olha só o ambiente, você olha todas as cores e as formas que tem nele. Tudo que há vivo, tudo que não está vivo. Então, tudo isso faz parte do aprendizado. Então, se você consegue observar bem uma casa, você consegue pintar essa casa, dependendo do tanto de detalhes que você conseguiu adquirir, observando e estudando as técnicas que você aprendeu. Então, todo esse processo complexo e esse universo que fica passando na tua cabeça enquanto você olha formas, desenhos, caminha pela rua, passam pela tua cabeça e contribuem com você para que você possa gerar outros desenhos, gerar as pinturas. E como é para você, por exemplo, dividir o desenvolvimento do processo criativo para o digital e também para o físico, porque você desenha à mão, no papel e faz pintura de tela. Isso é engraçado porque depois que eu comecei a fazer o desenho feliz no computador, né, aí eu também pintava muito no papel e no quadro, né, pintar no quadro. E é muito engraçado porque não tem Ctrl+Z no quadro ou no papel. Então, tipo, não tem como você... Se você errar, você não pode, tipo... o Ctrl+Z, ele volta, né? É como se fosse uma borracha, só que ele não apaga tudo que você fez. No quadro, ele apaga tudo que você fez. Ou você tem que corrigir aquilo. Então, tipo... Ou você cria um novo propósito para aquele erro, e aquele erro não é mais um erro. Faz parte da arte também. Ui, revelei segredos. Desculpa, gente. Enfim... E essa é uma das coisas, né, de questão de ferramentas e tudo mais. Mas a diferença, assim, é que às vezes pode fluir de maneiras diferentes. Flui diferente quando eu tô no computador e flui diferente quando eu tô no quadro. Por exemplo, no quadro eu prefiro fazer paisagens. No computador eu prefiro criar personagens ou histórias em quadrinhos. Então, difere um pouquinho. Olha só que interessante. Mas, apesar disso ter sido uma habilidade natural, que você cresceu com ela, você teve que estudar. Você falou que tiveram muitos estudos. Traz algumas questões que você teve que estudar para você desenvolver o que você desenvolve na tua área profissional. E o que você estuda hoje? Como eu falei no início, eu comecei baixando os aplicativos de desenho no celular. E eu comecei a pintar lá. Mas depois de um tempo a gente começa a precisar aprender outras coisas. E assim foi. Com o passar do tempo eu comecei a aprender bastante nos aplicativos da Adobe. Imagino que as pessoas podem conhecer ou não. Mas são bem famosos nessa área e eles ajudam bastante. São bastante práticos para o pessoal que mexe, que... faz parte dessa toda hora de design, então vai muito amplo. Você pode desde criar desenhos até modelos gráficos como cards, até vídeos super bem elaborados. E aí eu precisei aprender essas ferramentas, principalmente edição de vídeo, edição de imagem, para desenhar também, como Illustrator, que já criam ilustrações. Então, foram bastantes ferramentas que eu precisei aprender para poder desenvolver o meu trabalho, né? E como toda ferramenta, serve para poder auxiliar naquilo que a gente já tem em mãos. Se é que me entende. E atualmente, agora eu estou estudando marketing. Eu estou
fazendo graduação de marketing, para poder adquirir um conhecimento mais estratégico, porque, como eu disse, uma mente que é mais puxada mais para arte, assim, coisa de muitas cores, sozinho não vai conseguir ter esse pensamento estratégico. Então, desenvolvendo esse pensamento mais estratégico, eu vou conseguir elevar, assim como uma ferramenta, a minha criatividade, essas minhas habilidades, para onde eu quiser levar. Então, vai ser um caminho mais amplo. O leque vai se abrir cada vez mais se eu tiver uma visão mais ampla, mais conhecimento, e principalmente se eu tiver a estratégia, eu já vou precisar, eu já vou ter o caminho que eu mesmo vou criar para a minha arte seguir. Então, por mais que ao longo da vida a gente continue precisando de ajuda, desenvolver esse pensamento para nós mesmos, isso pode se ampliar para qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa. Desde uma pequena arte de um quadro ou de um computador até, não sei, imagináveis. Lídia, você também atua com edições de vídeo, todo esse processo, que inclusive você faz parte da equipe dos programas de TV, do movimento empresarial e do Para Elas nesse processo de edição. Então, quando você vê os programas todos bonitinhos, bem falados, organizados, estruturados, a Lídia é uma das pessoas que faz estas edições dos programas. E como foi descobrir este outro caminho de edição de vídeo? Foi um conjunto. Na mesma época que eu aprendi as ferramentas da Adobe, eu pratiquei muito também a ferramenta de edição de vídeo. Então foi uma coisa à parte ali que foi desenvolvendo junto. Isso acontece muito quando a gente estuda vários conteúdos ou busca aprender. A gente sempre leva alguma coisinha a mais na nossa bagagem de todo esse aprendizado. E a edição de vídeo foi uma dessas coisas. E dependendo da situação, muito é técnica. Às vezes você aprendendo a ferramenta, você consegue colocar muitas coisas, assim. Muitos elementos que podem ser mais favoráveis. E é técnica, mais de vídeo. Coisas mais criativas em vídeo dependem muito do que... para onde você está editando o vídeo. Se for uma empresa mais séria, então você vai ter que pegar essa criatividade para uma coisa mais relacionada com aquela empresa específica. Então, é mais isso, sim. Sim. Muita gratidão por todas essas informações, por trazer a tua visão referente à arte, que engloba justamente essa parte digital e também essa parte da criatividade física, de pintura artística e pintura plástica. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bem, a minha mensagem para vocês é que mantenha o coração e a mente aberta. Se você não acha que é muito bom para criar ou imaginar, tudo bem. Querendo ou não, você acaba criando ou imaginando a sua forma, e cada um tem uma forma diferente. Então não se preocupa se você é mais criativo ou menos criativo. Seja o que for, você é você. E é isso. Seja você e com o coração cheio de amor. Muita gratidão, Lídia. Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter sido convidada para poder participar do programa. Muito obrigada. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda tem mais Para Elas para você.
gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Yeah! Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Estamos iniciando mais este bloco falando sobre arte. E eu não poderia passar esse momento sem trazer a arte da tatuagem. E a nossa convidada é a Karime Ferron. Ela é tatuadora do estúdio Verani. Karime, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Estou muito feliz de participar dessa edição. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui representando o feminino da minha equipe, do meu estúdio, né? Karime, para a gente, traz um pouco, quando a gente fala sobre a arte e a gente fala sobre a tatuagem, sempre gera aquela curiosidade do conceito da tatuagem. Por que as pessoas fazem tatuagem? Desde quando a tatuagem existe? Então, a tatuagem ela é muito, muito antiga. Eu costumo dizer que é uma das profissões mais antigas que tem, né? Ela originou lá nas tribos, em várias civilizações, e tinha conceitos de fases, de crescimento, era um ritual, né, marcando uma passagem da vida das pessoas. E eu acho que desde esses tempos, a tatuagem está intrínseca no nosso inconsciente coletivo. Então eu acho que cada um de nós tem essa vontade de se tatuar, porque é uma coisa que a gente faz há muito tempo. E eu acho que é uma das únicas coisas que nos conecta, todo mundo do mundo, como uma grande tribo. Eu acho que é uma das últimas coisas que ainda nos faz ser mais, não sei, raiz. Eu sou suspeita em falar porque eu amo tatuagem, tenho 5 tatuagens, apesar de poucas pessoas saberem disso. Normalmente as pessoas que convivem mais pessoalmente comigo, porque eu sou apaixonada por essa arte. E, Karime, quando as pessoas chegam para tatuar, elas chegam seguras daquilo que estão fazendo ou da imagem? Como é feita essa colaboração tua com a pessoa que tem essa vontade de tatuar e muitas vezes não sabe nem o que desenhar ou o local do corpo para desenhar? Então, as pessoas estão vendo bem certas os que querem tatuar, porque a gente tem muita referência de artistas nas plataformas digitais, no Instagram, no Pinterest, né? Então, inclusive, as pessoas estão começando com projetos grandes, já querem fazer um fechamento, já querem a ideia toda do braço, sabe? Eu acho que com o crescimento do Instagram, principalmente, né, na tatuagem deu um boom. Então a gente tem muita referência, muita informação. Antigamente as pessoas só tinham uma revistinha, né, umas ideias, poucos estilos. Hoje em dia a gente tem muita referência de vários estilos, então as pessoas estão mais decididas sobre isso. Bem poucas pessoas que não sabem o que querem tatuar. E a maioria vem através do meu Instagram, do meu trabalho ali.
que eu alimento bastante a minha rede. Tem bastante informação sobre o meu processo criativo, como eu trabalho, como eu faço os desenhos, como eu tatuo, né? Então, as pessoas chegam no meu trabalho querendo aquilo que eu apresento ali no meu perfil, né? Então, tipo, as referências que me mandam são referências das minhas próprias tatuagens. E como foi esse processo de decisão tua de falar assim, a partir de agora eu vou fazer tatuagem? E o que você precisou aprender para atuar nessa área? Então, a arte, a base do desenho, é uma coisa que foi estimulada em mim desde muito pequena, né? Foi o maior investimento dos meus pais, assim, foi em material de arte. Eles identificaram isso muito cedo e eu desenho muito bem desde cedo mesmo. Então, já sabia desenhar, já tinha contato com vários tipos de tinta, com cerâmica. Quando cheguei na tatuagem, tinha muito contato com arte. Eu ainda estava no ensino médio, estava decidindo que profissão seguir, e aí tinha algumas coisas que eu queria, mas nada batia. E bem nessa idade de 16 anos, eu já desenhava muito nas minhas colegas. Elas pediam, faz uma borboleta no meu ombro, escreve o nome da minha mãe. Só que eu não conhecia tatuagem direito, sabe? Não entendia isso. Mas eu ia lá e desenhava o golfinho, fazia o tubarãozinho, assim. E às vezes retocava nos outros dias, porque a pessoa queria continuar, né, com o desenho. E aí, no recreio, um colega pegou e falou assim pra mim, Karime, por que tu não tatua? Aí aquele negócio bateu assim em mim, eu, tatuar? Não sei, mas é isso. Quero isso. Aí terminei o ensino médio e tal, fiz 18 anos, e aí eu ganhei o curso de presente, né? E assim eu comecei a tatuar, aos 18 anos. Olha só que maravilhoso. É bom a gente conhecer sobre essa história e o que eu estou percebendo dentro da arte, com todas as entrevistas que eu fiz aqui, é que as pessoas já nasceram com essa tendência, cresceram com essa tendência dessa habilidade. De todas as pessoas que eu conversei aqui nesse programa, nenhuma foi assim, eu não tinha nenhuma tendência ou habilidade e desenvolvi. Todas elas trouxeram isso desde criança, né? Eu sou uma pessoa que não tem uma habilidade forte para desenho. Gosto, amo a arte, amo tatuagem, mas eu não tenho. Eu sou a apreciadora. Não sou uma pessoa que tem essa perspectiva de desenvolver essa habilidade. E eu parabenizo a todos vocês, porque eu gosto, eu acho muito bonito, muitas pessoas gostam. E, Karime, o que tu pode dizer para as pessoas que pensam, por exemplo, eu quero fazer tatuagem, mas não sei se eu devo fazer ou não? O que tu pode trazer para essas pessoas sobre ter a certeza ou não de fazer uma tatuagem? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente faz uma tatuagem, é uma marca que a gente vai ter na pele para toda a vida, mesmo que a gente faça aquele processo de retirada da tatuagem, é algo que que vai estar marcado na nossa pele por toda a nossa vida, né? Então a pessoa tem que ter bastante certeza daquilo que ela vai fazer. Eu costumo conversar com as pessoas e dizer que a tatuagem é autoconhecimento. A partir do momento que você tem autoconhecimento, sabe quem você é, as coisas que você gosta, as bandeiras que você defende, quem você é, tipo assim, no seu íntimo, você vai querer carregar isso para sua pele e você não vai se arrepender. Agora, as pessoas que não têm, às vezes até personalidade feita ainda, às vezes é muito nova, começa a tatuar muito novo, sabe? Aí, quando vê lá no futuro, tem que fazer uma cobertura, alguma coisa assim. Mas a definição, né, para fazer uma tatuagem é quem eu sou, as coisas que eu gosto e o que eu gosto não vai mudar, né? Então é a partir dessa ideia de autoconhecimento que eu ajudo as pessoas a encontrar uma tatuagem, um desenho ou um símbolo. Perfeito tu trazer essa colocação. E tu trouxe também a questão de fazer a borboleta e o nome da mãe. Eu tenho as duas. Eu tenho uma borboleta no ombro e eu tenho uma tatuagem feita para minha mãe, não tem o nome dela, mas é para ela, que eu fiz nas costas.
Sim, e olha só, a gente já percebe que existe ali um padrão de desenhos que são mais utilizados, de algumas coisas que são mais utilizadas. E quais são esses desenhos ou padrões que chegam mais constantemente para você? Tem coisas na tatuagens que são clássicas e que nunca vão morrer. A rosa, o leão, a caveira, né? São símbolos, são essas três coisas que mais se repetem, as coisas que as pessoas mais tatuam são essas coisas. A flor, a rosa, a caveira, o leão. Claro que cada fase, cada momento é uma fase, né? Tem um estilo que está mais em evidência, né? Atualmente a gente tem o fine line, que está aí dominando já faz alguns anos, é o tracinho fino, né? Delicadinho. Já teve o momento do pontilhismo, tá voltando, né? O pontilhismo mais geométrico. Então, é assim. Karime, então eu vou pedir para você fazer um convite para as pessoas conhecerem o seu estúdio, né? Venham conhecer, o estúdio fica no Centro Histórico, é o Verani Tatu da Doutor Flores. O estúdio é lindo, é confortável. A gente tem sala musical, quem gosta de tocar instrumento, quem toca baixo, guitarra, tem instrumento para ser tocado aqui. É muito legal nosso estúdio. A gente tem aqui no estúdio também uma parede, um mural com ideias prontas, né, com as ideias mais populares. Já tem uns desenhozinhos ali na parede. Então, não sei o que tatuar. A gente já tem algumas ideias que a gente pode apresentar e pode identificar as coisas que você mais gosta, né, pra gente iniciar na tatuagem. O seu estúdio tem todo um cuidado com as pessoas, com a saúde e com os profissionais que estão aí atuando. Eu vou até pedir para você trazer alguma advertência ou algum cuidado que as pessoas têm que ter ao escolher um estúdio, Karine. Então, ao chegar no estúdio de tatuagem, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar é: chegou na recepção, procura o quadro da Secretaria da Saúde. Tem que ter o quadro, o selinho ali no canto, visível para todo mundo ver que o estúdio é regularizado. Segundo, biossegurança. Quando estiver prestes a tatuar, repare se o tatuador está tirando as embalagens na sua frente da agulha ou da biqueira. Tem que abrir na frente da pessoa, a pessoa tem que ver toda a bancada direitinha, ver se está tudo branquinho, os papéis direitinho, e o tatuador tem que abrir o material que vai ser utilizado na pele da pessoa na frente. Tendo em vista isso, é só confiar e tatuar. E claro, os cuidados? O importante também é ver o portfólio do tatuador, né? Ver o Instagram, ver se ele é especialista naquele estilo mesmo. Isso é muito importante, né? E tendo isso, viu o portfólio, viu que o estúdio é legal, entrou no estúdio, o estúdio é limpinho, tem um quadrinho da Secretaria de Saúde, o tatuador abriu o material na frente, tá tudo certo. E aí eu te pergunto do pós, né? Quais são os cuidados que uma pessoa que acabou de fazer uma tatuagem tem que ter? Então, é muito sério. A tatuagem, o cuidado da tatuagem é 50% do trabalho. Tem que lavar, tem que higienizar com um sabonetinho especial que vai ser usado só na tatu. Vai ter que cobrir a tatuagem com plástico firme ou com um outro acessório de cobrir, que agora, hoje em dia, tem várias coisas que podem proteger a tatuagem. Tem creme que vira plástico, tem outras coisas, tem adesivo, né? Proteger a tatuagem no mínimo uns 3 dias e após, durante um mês, tem que cuidar do sol, tem que esconder do sol. Perfeito então. Karime, muita gratidão pela tua participação aqui conosco. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Tatuem-se. Tatuagem é arte, tatuagem é muito legal.
a experiência da tatuagem, não só o desenho na pele, mas a experiência do estúdio, do processo da tatuagem, de escolher um tatuador que você goste, que você se identifique e fazer a tatuagem com uma pessoa que você se identifique é muito legal. Então, tatuem-se, tatuem-se muito. E é isso, tatuagem tá em tudo que é lugar. Não tem mais, tipo, não tem como mais proibir, porque senão as pessoas não vai ter gente para trabalhar, porque todo mundo é tatuado hoje em dia, todo mundo quer tatuar, né? Quem não é, vai ser. E é a arte que mais vai crescer no mundo, é a tatuagem. Que maravilha! Muita gratidão, Karine. E Eu que você agradeço a oportunidade. Muita gratidão. E você que esteve aqui conosco até agora, saiba que temos mais para elas para você. Tchau, tchau. Tchau. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Yeah, aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça. Estamos iniciando este bloco agora com a artista plástica Virgínia Julian. Ela cria diferencial com pinturas sobre qualquer superfície. Virgínia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Virgínia, conta um pouco pra gente sobre essa tua trajetória, sobre a tua história com a arte e o que você faz. Na realidade, a minha trajetória começou muito cedo. Desde criança tem aquela coisa da genética. E só que eu investi. Então, eu desde cedo, com 12 anos, eu já ia em aula de pintura com a minha mãe. E aí eu comecei, eu comecei a minha vida pintando em tecido. Aí, faculdade de publicidade, só que eu sou arte finalista em publicidade até hoje. A partir disso, eu comecei a trabalhar com pinturas, tecido. Eu trabalhei quase 15 anos fornecendo pinturas para alta costura do ateliê do Rui Expor. Pintura para alta costura. Aí começou uma fase de pintura em paredes, que eu pintei junto com mais uma, eu pintei o teto do teatro, que hoje em dia é Bradesco, lá no Bourbon, em São Paulo. E eu voltei e começou a história da parede, e chegou a uma certa altura, alguém me pediu
para pintar bolo. E começou a brincadeira da arte na culinária. Então, eu fui me informar como que eu fazia isso. E até hoje eu não parei. Então, já agora, semana que vem, é a segunda vez que eu vou para São Paulo dar aula de pintura em biscoito ao vivo. Porque é uma coisa muito gostosa, muito, muito, muito. Então, assim, dá para pintar desde a dragê, que é a amêndoa, até bolo. Eu pinto biscoito, tudo que tu imagina que dê para pintar. Chocolate, no meu Instagram tem tudo isso. Então, assim, ó, fora isso, eu pinto tela quando me pedem, parede, tecido. É sobre barriga de grávida. Há pouco tempo atrás, uma cliente minha me pediu para pintar, para ela fazer como chama aquilo? Um book, né? De maternidade. Então, eu fui fazer. A pintura só vai mudando o material. Mas, ao longo da minha trajetória, eu fiz muitos cursos. Muito, sempre, sim, muito. Não fiz artes plásticas, porque eu não passei na época no vestibular. Sou muito feliz por isso. Porque eu fiz cursos que eu tinha colegas, cursos de artista bacana, assim, de técnica, e que tinha colegas que estavam lá para tirar os vícios das artes plásticas. Então, tu estava perguntando se quem não sabe fazer nada. Sim, todo mundo tem esse potencial. Todo mundo. Isso já é super estudado. A única coisa é que quando a gente entra na escola, a coisa do professor ir cortando, tu acaba te anulando, entendeu? Então, não existe isso. Se tu não sabe nada, até é melhor, porque tu começa do zero. Essa que é a realidade para a arte, porque é uma coisa que todo mundo tem isso. Então eu ainda tenho salvação, gente. E vocês também que se sentem nesse mesmo pensamento de que não consegue desenvolver essa arte pintada ou alguma peça ou pinturas, como ela está trazendo em diversas superfícies, sintam-se felizes. Há possibilidade da gente desenvolver ainda essa habilidade, porque eu gosto muito. Sempre é tempo. Tu tem que, assim, ó, se tu gosta de alguma coisa, tipo o tecido, ou uma peça de madeira, ou uma tela, pega o material, te informa e vai, começa. São horas de voo isso, entendeu? Tu tem que ter afinidade com alguma coisa e investir naquilo que te faça bem. Só isso. No meu caso, eu acho que uma coisa que eu acho muito linda, eu acho tudo lindo, eu sou uma pessoa que aprecia a arte, mas para eu fazer, eu estou no momento da resina. Eu olho aquelas artes com resina e falo assim, tá aí, algo que talvez eu consiga apreciar executando, não só apreciar de olhar, Exato. mas também executando. E eu vou te perguntar, tem idade? Não, isso não existe, gente. Não existe isso. Graças a Deus a gente está numa época que todo mundo está falando, né, que não existe isso de limite de idade. Tu tem que estar te sentindo bem, tu tem que ter afinidade com aquilo ali e tu tem que fazer aquilo que te dê prazer, entendeu? Não tem com prazer, né? Não tem idade. Tem que, sim, ó, amar o que tu faz. Eu tenho um hashtag amo o que eu faço. Porque tudo que eu faço é porque eu gosto muito, assim. Então, para mim, nada é ruim, entendeu? Quando tem perrengue, quando tem excesso de trabalho, não sei o que, nada é ruim, porque eu amo o que eu faço. Mas é uma coisa que, assim, ao longo do tempo eu desenvolvi porque eu sempre trabalhei naquilo que eu gostava. Seja na área da publicidade, na área da parede, na área da pintura, tudo. Sempre. Já teve bloqueio criativo? Não tive tempo para isso. Não consegui, não tive, assim, ó, não tive situação disso que eu me lembre, entendeu? Porque são coisas que vão acontecendo que eu tenho que, sabe, desenvolver, coisas com prazo, e sai. Aquilo ali a gente tem que manter a calma, usar tudo o que tu sabe e dar o teu melhor. Aí não tem ruim. Você tem algum tipo de ritual para que você acordei, preciso me inspirar porque eu tenho prazo para entregar, e tem algum ritual que você faz para essa inspiração, uma meditação, uma música, alguma coisa assim? Sim, música é importante. E de manhã, café. Não, mas assim, música é super importante isso. E, claro, quando eu acordo tem um momento de meditação, um momento de acalmar, entendeu? Para acordar devagar. Porque
por muitas situações agora nessa época, eu trabalho até muito tarde, porque o meu momento criativo é de noite. O meu metabolismo é noturno. Isso um médico uma vez me disse assim, olha, porque na época que eu estava esperando minha filha, ele disse assim, ai, tu jura que tu não vai botar ela para dormir cedo? Eu digo, não, eu boto o carrinho e empurro assim, ela fica trabalhando comigo. Por quê? Porque é uma coisa que é minha, trabalhar de noite. Então, flui. Então, cada um acaba descobrindo o seu próprio processo de inspiração. E tu trouxe uma coisa muito importante, entender como o próprio corpo funciona. Meu metabolismo também é noturno, ele não é matutino. E eu gosto de fazer as coisas à noite, o processo trabalho bem essa parte mais da tarde para a noite. Então, para as pessoas que queiram aí também entender um pouco melhor, apesar da vida de horários cotidianos e de trabalhos. Junto a tudo isso de noite, antes de às vezes trabalhar até tarde, eu faço academia, porque eu preciso funcionar, porque eu trabalho em paredes, em andaimes e tal. E eu tenho dias que eu faço ritmos. Eu acho que abastece, sabe? Com música e ritmo, relaxa. Isso é muito importante, a gente descobrir alguma coisa que te relaxe. Para mim, aula de ritmos. Eu tenho uma turma lá que é a terapia, que a gente chama 2 vezes por semana. Tem algum artista que te inspiram, ou vários artistas que te inspiram, que você poderia dizer aqui pra gente? Cara, que pergunta difícil. Não sei te dizer. Eu acho que a arte, no geral, de estudar de épocas, entendeu? Cada época tem a sua peculiaridade. E eu, como procuro estudar detalhes, porque eu trabalho com detalhes, o meu trabalho é literalmente bordadinho nas coisas, porque eu crio o diferencial, então é o bordadinho, como eu chamo. Eu pego coisas de época, de regiões de países, eu adoro, arte popular, artistas italianos, franceses, especificamente, uma coisa que agora sempre tem aqui, e vai ser esse ano a Semana de Arte de Tiradentes, tá? Semana Criativa de Tiradentes. É um movimento fortíssimo da arte brasileira, entendeu? Então, isso tudo te inspira, tudo. Então, especificamente algum não tenho, seria muito limitante. Eu trabalho assim, ó, muito fora da caixa. Eu sou muito fora do eixo para isso, porque não tem o meu trabalho, eu tenho que conversar com o cliente, conversar com o projeto que eu tenho que fazer, e aí, com os meus conhecimentos, eu tenho que desenvolver alguma coisa que vá de acordo com o que a pessoa necessita, entendeu? Então, eu não tenho assim um estilo só. Tem gente que me pede grafite, não sei fazer grafite, porque grafite é só quem domina aquela técnica. Eu domino várias técnicas e dentro disso eu vou trabalhando. Você domina várias técnicas e você trouxe essa questão de quando a gente se fecha demais em um tipo de traço, de linha, de pintura, acaba limitando. Então, para as pessoas que estão iniciando, você sugere que elas conheçam os diversos artistas históricos que a gente tem, para entender as diferenças, as técnicas, a utilização dos materiais, para que isso possa expandir a mentalidade delas? Sim, exatamente. Tu tem que primeiro te identificar com algum material, alguma técnica, ou desenho, ou pintura, ou madeira, ou, entendeu? Aí tu procura algum artista que seja, a gente chama nesse segmento modelar. Tu modela aquele artista ou aquela pessoa, tu te inspira naquilo ali, entendeu? Aí tu vê o que ele tem de melhor que tu possa resgatar e usar para ti. E é assim que funciona, assim que é o certo, né? Então eu sempre desde sempre eu fiz aula com artistas super renomados daqui, aquarelista, então assim, várias técnicas. Sempre quando vinha gente de fora da aula, eu fazia curso para ter a informação e ver com o que eu me identificava. E aí as técnicas vão agregando, vamos dizer assim, a minha identidade. Então assim, aquarela, por exemplo, o meu trabalho é aquarelado. Por quê? Porque eu me identifiquei muito com aquarela quando eu fiz aulas de aquarela a uma certa altura da minha vida. E aí, desenho. Eu
Fiz muita aula com um cara daqui que já morou em Nova York, então ele é daqui de Porto Alegre, muito, muito bom. Desenho, perspectiva, tudo que tu puder agregar ao teu trabalho, tu tem que buscar. E aí eu acho que o importante é tu gostar do que tu faz, né? E só vai. Agora, não existe limite. Não te limita, não te limita. Tem gente que... A mesma coisa assim, ó, não só na arte, né? Mas tem gente hoje em dia que está entrando na faculdade com 80 anos. Por favor. Não existe isso. Tu tem que te sentir bem e seguir. É isso aí. Fazer o que ama, né? Pronto. Você já achou alguma peça finalizada tua feia? Tu olhou assim, não gostei, vou fazer de novo. Ah, de desmanchar, já. Não, mas às vezes acontece que não é que eu ache feia. É porque, como tem muitos casos que eu trabalho sob encomenda e a pessoa quer aquilo ali, eu tenho que trabalhar dentro daquilo que a pessoa espera. Mas que aí acontece de eu não gostar muito, mas de feia, não. Eu posso não concordar com aquilo ali, mas feia, não me lembro de ter feito coisa feia. Eu pergunto isso porque pode acontecer das pessoas que estão iniciando ali olhar, não gostar, ou por não achar feio, ou simplesmente por não ter alcançado aquele objetivo que ela esperava e começar a se desestimular. Então, eu sempre digo que isso aí, tá feio. Feio para quem? Feio para quem? Entendeu? Porque tu que tá fazendo, se tu gostou, pode ser, para mim, pode não ser bonito, mas então eu não vejo isso. Eu acho que a gente tem que ter respeito pela, vamos dizer assim, pela trajetória de cada um e pela identidade que tu tem com o trabalho que tu está fazendo. Mas esse negócio de feio, eu sempre digo assim, para quem? Né? Não tem isso. Não vejo a coisa como feio, sabe? Eu só acho que eu posso concordar com aquilo ou não, mas fico na minha. Como eu falei no início, a beleza está nos olhos de quem vê, né? A beleza da arte está nos olhos de quem vê. Isso. Mas, Virgínia, muita gratidão por esse bate-papo gostoso. Amei conhecer mais sobre você. Amei ver a tua expressão ao falar daquilo que tu faz, porque transmite toda essa energia, todo esse amor. Imagino que as tuas peças sejam, de fato, realmente bem diferenciadas. Virgínia, muita gratidão. E é isso aí, gente. Se você quer fazer, vai lá. E não entre nessa questão de, não vão gostar. O importante é que você goste daquilo que você esteja fazendo. Muita gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Você que assistiu todo o nosso programa, com certeza está finalizando inspirado. Acredita que vai sair daqui direto para ir comprar pincéis e tintas e uma tela para testar se você tem potencial ou não. Mas como a gente ouviu, se caso você não tiver o potencial nato, você pode desenvolver. Mas muita gratidão por ter assistido o nosso programa até aqui. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui na Rede Sud TV, temos o Para Elas na TV. No entanto, nas terças-feiras, às 21h30, estamos com o Movimento Empresarial aqui na Rede Sul, em companhia do meu companheiro de bancada, Rogério Bono. Até lá!